Olá, já parou para pensar assim? Por que tantas decisões, mesmo com boa intenção, acabam dando errado na gestão? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia bem forte de um capítulo sobre gestão baseada em evidências, a IBM. A chave talvez não seja ter as melhores respostas prontas, sabe? Mas sim fazer as perguntas certas. Logo de cara, a nossa missão aqui é entender por que esse passo de questionar, antes de sair correndo para uma solução, é tão vital. Lembra daquela história do Neil deGrasse Tyson sobre cristais? Ele fala que tanto acreditar em tudo quanto duvidar de tudo são tipo preguiça mental. O difícil e o que realmente agrega valor é investigar. Aceitar ou rejeitar ideias sem pensar, nossa, é um risco enorme nos negócios. Exatamente. E essa investigação começa por uma coisa que a gente faz o tempo todo, às vezes sem nem notar: identificar as nossas suposições. Basicamente, né? Uma suposição é aquilo que a gente meio que aceita como verdade, mas sem ter uma prova concreta. Coisas até simples, como achar que o escritório ainda está lá de pé quando a gente chega de manhã. O ponto é que, na gestão, algumas suposições são, como as vigas de uma casa, né? Se estiverem erradas, tudo pode desabar. O texto chama essas de suposições críticas. Pensa naquele exemplo dos adolescentes no computador. A gente assume que eles estão jogando, não estudando, e que isso automaticamente derruba as notas. Ou, sei lá, que um departamento de RH é a única explicação para um baixo índice de faltas. Uhum. Identificar essas suposições críticas, aquelas que podem levar a um desastre se estiverem furadas, é o ponto de partida. Mas como é que a gente sabe quais são as críticas mesmo? Ótima pergunta. Geralmente são aquelas que estão assim diretamente ligadas aos resultados que a gente espera ou aos recursos que estão em jogo. Se errar nessa suposição custa caro ou se põe o objetivo principal em risco, pronto, ela é crítica. Olha o caso da Yahoo, quando cancelaram o trabalho remoto lá em 2013. As suposições críticas ali, segundo a fonte que a gente leu, eram coisas do tipo: as melhores ideias surgem em encontros casuais no corredor Ah, sim, lembro disso. e que trabalhar de casa diminui a velocidade e a qualidade. A pergunta que talvez devesse ter sido feita era: ok, interessante, mas qual a evidência disso? Onde estão os dados? Isso me faz lembrar uma frase, acho que atribuída ao Einstein. Se ele tivesse uma hora para salvar o mundo, passaria 59 minutos definindo o problema. A gente tem uma tendência forte, né, de pular direto para a solução que parece mais óbvia ou que a gente prefere. Totalmente. É como um médico receitar uma cirurgia sem nem fazer um diagnóstico direito. Definir o problema errado leva a tratar a coisa errada. É desperdício de tempo, de dinheiro. E para evitar justamente essa armadilha de perguntas muito vagas ou problemas mal definidos, a gestão baseada em evidências usa uma ferramenta bem prática. Chama PICO. É quase um checklist, sabe? Para garantir que a pergunta seja específica o suficiente para a gente conseguir buscar evidências que sejam realmente úteis. Picou. Como é que isso funciona na prática? Poderia dar um exemplo? Claro. Imagina que a gente quer saber sobre trabalho remoto. O P é a população. Para quem a gente está olhando? Digamos, trabalhadores de TI. Esse é o P. O I é a intervenção. O Q exatamente? O trabalho remoto em si. Esse é o I. O C é a comparação. Comparado com o quê? Bom, com o trabalho presencial no escritório tradicional. O C. O O é o outcome, o resultado. O que a gente quer medir? Produtividade, criatividade, satisfação. Esse é o O. E o último C é o contexto. Onde isso acontece? Numa empresa de tecnologia multinacional? Numa startup pequena? O contexto importa muito. Entendi. Com o Peacock, a pergunta fica bem mais clara, mais direcionada. Ajuda demais a achar estudos, dados que realmente se aplicam àquela situação específica. Faz todo sentido. É como ter um GPS para a dúvida que a gente tem, né? E com essa pergunta bem definida pelo Peacock, o processo de IBM continua, certo? Quais seriam os próximos passos? Qual é o problema real que a gente está tentando resolver? Usar o Picot ajuda a detalhar o que, quem, onde, quando, as consequências, a urgência, a causa provável, é definir bem o problema.
O passo 2, então, é buscar evidências sobre esse problema definido. O que os dados da própria empresa mostram, o que outros profissionais experientes sobre isso pensam ou já viveram, o que a pesquisa científica diz, o que as pessoas envolvidas, os stakeholders, relatam. É olhar para várias fontes. Perfeito. Então, resumindo, sem ter clareza sobre qual é o problema de verdade, passo 1, e sem checar se ele realmente existe com base em evidências variadas, passo 2, qualquer solução que a gente proponha é, é meio que um tiro no escuro, né? Exatamente. É como construir um castelo na areia. Avançar direto para soluções sem essa base sólida é, na melhor das hipóteses, ineficaz. E às vezes pode até piorar as coisas. Então, acho que o grande recado dessa nossa análise de hoje é esse. Parar para questionar as nossas próprias suposições e as dos outros, e definir bem os problemas. Usando evidências, isso não é perda de tempo. É, na verdade, uma disciplina que protege a gente de gastar energia, recursos, no caminho errado. É ser mais eficiente no fim das contas. Sem dúvida. E fica aqui uma provocação final para o nosso ouvinte refletir. Como seria se, no dia a dia profissional, a gente parasse mais vezes para perguntar para si mesmo e para os colegas diante de uma afirmação, de um plano novo? Interessante, mas qual é a evidência que a gente tem para isso? Que decisões poderiam ser diferentes? Que caminhos a gente poderia escolher com mais segurança? Fica aí para pensar.